Alô, São Paulo, abraço, Brasil, a paz. Vamos ver a passagem aqui no Salmista, no livro 73. São 23 horas e 28 minutos. Vamos ver aqui o Salmo de Asaf. Ele diz assim, no versículo 1, ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Então Deus está falando que ele é bom para com Israel. Deus aqui está referindo que não todo Israel, porque se fosse todo, ele diria: Deus é bom para com todo Israel. Ele diz aqui que Deus é bom para com Israel. Preste atenção na palavra. Você veja bem que ele diz aqui, continuando aqui, diz: para com os limpos de coração. Porque veja que Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe a intimidade do nosso coração. Então ele diz que não é para todo Israel. Ele falou aqui para os limpos de coração. Às vezes nós até falamos por que nós não recebemos de Deus as bênçãos, ou que seja, porque Deus não tem ouvido nossas orações, nosso clamor. Mas você sabe que às vezes nós não examinamos a nós mesmos. E sempre nós culpamos de Deus, achamos que Deus não tem ouvido a nossa voz, ouvido as nossas orações. E nós temos que examinar o nosso coração. Então ele diz aqui no 2, ele diz: quanto a mim, diz o salmista Davi, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Você viu que o Davi era um homem de Deus. Era um homem de Deus, o salmista Davi. Você veja que ele mesmo aqui, ele se corrigiu. Ele mesmo falou aqui, disse: quanto a mim, diz a ele mesmo, os meus pés quase que desviaram. Quase, ele falou. Quer dizer, quase não desviou. Quase se desviavam. Então você veja bem, quando a pessoa ela se corrige na hora, quando a pessoa se concentra e reconhece que está com erro diante de Deus, aí Deus vê o coração da pessoa. Aí sua oração é atendida. O seu clamor é ouvido. As bênçãos é concedida. Porque você se corrigiu. O Davi aqui ele se corrigiu. Ele falou quase. Quase que se desviaram. Quer dizer, por quê? Nós vamos aqui ver a parte de baixo aqui. Por que ele disse que quase desviaram os seus pés, os seus passos? Vamos ver aqui no 3, para nos entender melhor. Ele diz: pois eu tinha inveja dos soberbos, e ao ver a prosperidade dos ímpios. Você viu por que o Davi quase desviava? Aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga. Você está na presença de Deus e Deus está prosperando a sua vida. Deus está lhe dando grandes coisas, aquilo que você mais almeja no seu coração, através de suas petições, seu clamor. E às vezes você olha para o próspero, para aquele que está do teu lado, aí ele começa a falar que tem coisas maiores que recebeu de Deus. Aí você começa ao seu coração deixar cair o espírito de inveja. O
o espírito de inveja começa a subir na sua mente. Aí você começa a ter inveja do próspero. Aí você começa a se afastar de Deus. Por que Deus só faz mais para ele e para mim não faz? Porque Deus começa a prosperar e ele não prospera a mim. Aí significa o quê? Inveja. Aí eu te conto para você. Se você não se cuidar, você também vai, como diz aqui o Davi, os seus passos, eles vão começar a desviar de Deus, a sair da presença de Deus. Porque você deixou cair no seu coração a inveja. A Bíblia diz que a inveja é pior do que a feitiçaria. Por quê? Você já imaginou por que a inveja é pior do que a feitiçaria? Porque a inveja são algo oculto. Você não consegue contactar que a pessoa está com inveja de você. Até porque a pessoa fica, dá risada contigo, te abraça, te beija. Como você está lindo hoje, como você está linda hoje. Você não consegue contactar. Como diz a Bíblia, a inveja é pior do que a feitiçaria. Por que feitiçaria? Se olha do lado, olha de outro, está vendo a pessoa fazendo uma feitiçaria. Está acendendo algo ali na esquina, você está vendo. Mas a inveja você não consegue ver. Nem com um sorriso. Então se preste atenção aqui. Então ele diz aqui no 3, pois eu tinha inveja dos soberbos, e ao ver a prosperidade dos ímpios, ele criou os olhos dele se abriu para esse lado mal. Por isso que ele diz aqui, quando a mim aos meus pés, quando que se desviaram, quase se desviaram. Ele falou quase, porque ele se corrigiu, ele foi rápido. Então você tem que ficar atento. Vigiai e orai, para que a tentação não venha. Corrija. Você vê que ainda aqui no 4 ele diz assim, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Quer dizer, quando a pessoa ela começa a deixar a inveja cair no coração, quando a pessoa começa a sair da presença de Deus, aí o mal começa a entrar na sua vida. Começa a conquistar os seus pensamentos. Começa a conquistar o seu desejo. Aí a pessoa começa a olhar para tudo aquilo que não faz a vontade de Deus. Olha para o próximo, olha para o comércio do outro, olha para o carro do outro, olha para a roupa. Aí começam os seus olhos ficar, como diz a Bíblia, se os teus olhos for bom, todo o seu corpo é iluminado. Então, quer dizer que aí você veja que, como diz aqui, porque não há aperto na sua morte, mas mais firme está a sua força. A inveja é tão terrível que a pessoa começa a olhar tudo que não presta da pessoa. Tudo aquilo, aliás, melhor falando, tudo que é de bom da pessoa, a pessoa começa a observar para as coisas ruins, começa a olhar para os desejos mal. Então você veja aqui que ainda diz aqui, ó, não se acham no 5, o próprio Davi mesmo falando, não se acham em trabalho como outro gente, nem são afligidos como os outros homens. Meu amigo, minha amiga, quando você está na presença de Deus, aparentemente, entre aspas, parece que as coisas são difíceis. A porta ela é mais estreita. Quando você consegue contactar as coisas do mundo, observar as coisas do mundo, você vê que as coisas são largas, são mais fáceis. As coisas são mais
mais, como é que eu digo, mais amplas. As coisas são mais assim, como diz, a pessoa consegue as coisas mais fácil. Mas isso é quando a pessoa está lá no mundo. Quando a pessoa vem para Jesus, parece que as coisas ficam mais dificultadas. Mas você consegue com as bênçãos de paz. Você consegue com bênção de amor. Você não consegue com as bênçãos, com maldição, com dor. A Bíblia diz isso aí, entendeu? Então você tem que conquistar o coração de Deus. Você tem que conquistar o coração de Deus. Essa é a verdade. Então você veja que o salmista Davi, um homem coração de Deus. Então você veja que ele diz aqui ainda no 2, quantos meus pés, quais se desviaram. Quer dizer, ele se vigiou rápido, ele se corrigiu rápido, senão ele saia da presença de Deus por causa da inveja. Então, meu amigo, minha amiga, eu vou deixar esse vídeo para que você venha ouvir essas palavras, você vai conquistar esta palavra no seu coração. Você vai conquistar essas palavras no seu espírito. E eu faço uma oração para você, que talvez você fala para mim, olha, eu estou passando neste momento tão difícil da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu não consigo conquistar nada. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ter nada na vida. Eu luto, mas não consigo ter nada. Então eu vou fazer uma oração para você. Você que está nessa situação. Eu vou na presença de Deus e eu digo em nome de Jesus Cristo. Toda praga do mal seja quebrado na sua vida. Toda obra maligna seja desfeita pelo poder de Deus. Eu determino isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Seja livre a partir de agora em nome de Jesus. Um abraço, São Paulo. Um abraço, Brasil. Que Deus abençoe rique e abundantemente em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.